Flávio Coutinho, que ele trabalha como palestrante da Casa Espírita, Congregação Espírita Cristã, e através do trabalho que a 28º seu está oferecendo, né, fazendo a divulgação nos centros espíritas. Então está começando hoje a 3ª semana de intercâmbio, que é esse mês de junho, das instituições espíritas do 28º seu, que é a comemoração do meio ambiente. Então, o tema de hoje, que é trazido pelo nosso companheiro Flávio, é preservação ambiental, estamos todos interligados, né? Então, assim, que os seus guias protetores possam te inspirar para que o estudo seja gratificante a todos nós. E que, para que possamos... Já abri aqui. Tá? Para que a gente possa estar ambientado, porque o ambiente aqui já se encontra preparado, nós vamos ler aqui do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a lição 80. Corações cevados. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Que está em Tiago, capítulo 5, versículo 5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, enfermo e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência para si próprios, e gravitam para baixo, descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem. Rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, a maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Então vamos aproveitar esse momento e entrarmos em comunhão junto a essa espiritualidade amiga, agradecidos, Senhor, pela a oportunidade da qual é concedida a cada um de nós no dia de hoje, que através dos estudos trazidos pelo nosso companheiro, que ele possa ser, Senhor, o intérprete junto a essa espiritualidade amiga, da qual, através dos estudos, saiamos melhor do que quando aqui chegamos, Senhor. E que sempre seja feita a Tua vontade, agora e para todo sempre, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.
Para alegria nossa, a oportunidade de refletir o tema tão pertinente e necessário dentro do contexto da nossa atualidade de vida social. Para nossa alegria, o movimento espírita vem nos oferecendo oportunidades de trabalho, de também refletir, a qual recentemente falamos sobre a abolição da escravatura, um tema tão pertinente, a qual devemos oferecer contribuições frente ao olhar da doutrina espírita. E hoje estamos aqui para refletir sobre a proposta da preservação do meio ambiente, em que 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a proposta é para que possamos refletir a nossa relação com o tema, a nossa responsabilidade como espíritas frente à relação que temos para com a natureza. Em diversas concepções da história da humanidade, vemos a natureza como algo divino e em outros momentos de uma forma antropocêntrica, onde o homem é o ser que domina a natureza. E a proposta que temos para a noite é ter um olhar integrativo, no sentido de interligar o homem como um ser vivo pertencente a toda a esfera, a todos os ecossistemas da natureza para com os outros seres vivos. Então não estamos separados da criação divina. Não estamos separados. 5 de junho também é o mês da reciclagem. Tema tão necessário e que muitas das vezes nós negligenciamos a importância da reciclagem. Outras vezes não conseguimos ter uma consciência tão clara, tão precisa com relação à preservação ambiental. Outras vezes não conseguimos ter uma consciência do destino do nosso resíduo, o destino do nosso lixo e o quanto o nosso lixo, especificamente trabalharemos hoje o lixo plástico, está dentro da cadeia alimentar. É aquela mesma garrafa PET que eu coloquei no lixo e que volta na forma de microplástico para o meu sistema digestivo. Ou seja, estamos todos interligados. E para iniciar o estudo, nós trazemos algumas reflexões que eu chamo de provocações. Dentro dessas provocações, a primeira é a seguinte pergunta: se o planeta Terra é a nossa casa coletiva, como estamos cuidando dele? Afinal de contas, reencarnamos e recebemos esta morada como proposta de desenvolvermos o nosso plano reencarnatório, expiatório e de provas. E como estamos cuidando da nossa casa, da nossa morada, a qual nos recebe? Será que estamos utilizando os recursos da terra? E aí a provocação é recursos naturais, os que são renováveis e os que não são renováveis. Será que estamos usando esses recursos com gratidão ou apenas explorando-os dentro do olhar
antropocêntrico da exploração do recurso natural, do solo, do minério, das nossas florestas. Ou seja, a doutrina espírita, ela nos propõe, sobre o ângulo, o olhar filosófico, um processo de progresso, progresso moral e progresso intelectual, onde devemos caminhar no sentido da nossa evolução como seres espirituais, pois estamos aqui, mas não somos daqui. Ou seja, diante desse conhecimento da doutrina espírita, o planeta Terra é esse espaço sagrado de aprendizado coletivo. Ok, não resta dúvida, estamos fazendo uma palestra para espíritas. A pergunta central do nosso estudo: como podemos então, diante deste conhecimento, compreender a interdependência entre o ser humano, o homem, a natureza e a espiritualidade? Esta figura, ela ilustra claramente que somos a natureza. Somos a natureza. O nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar moral, o nosso bem-estar em sentido de paz interior, passa pela natureza. Diversos componentes do nosso corpo físico são pertencentes ao solo, à natureza: potássio, sódio, fósforo. E a decomposição do nosso corpo, como um processo de transformação, pois a morte não existe, retorna todos esses componentes orgânicos ao solo. E diversos micro-organismos existem em nosso corpo, em nossa boca. E não há dificuldade de compreendermos que o princípio espiritual, o Espiritismo assim nos ensina, ele evolui na natureza, entre os seres orgânicos. Ou seja, estamos todos interligados, onde a natureza, como esse ser divino, que nos permite nos harmonizarmos com a nossa espiritualidade e sentirmos Deus no silêncio da natureza. Não estamos sós, somos a natureza. Se somos a natureza, e se somos seres divinos da criação, e que gradativamente buscamos a integração com o nosso ser divino, em busca da nossa evolução espiritual, em busca da nossa, às vezes, ainda não temos consciência ambiental. E não nos preocupamos, nem buscamos conhecer qual é o destino da nossa garrafa PET após o uso. E outras vezes não conseguimos compreender todas as consequências decorrentes destes nossos atos. Entretanto, a doutrina espírita nos coloca como responsáveis pela lei de causa e efeito, pelas nossas ações, as quais determinam a nossa felicidade ou infelicidade, assim como do coletivo. E a nossa proposta é que sejamos responsáveis por um planeta de regeneração, que façamos o bem a si próprio, mas ao outro também, um sentido de cuidado, não só de si, mas cuidado da natureza. E a pergunta que se faz diante dessa figura: você consegue identificar onde está a sua garrafa PET?
Afinal, essas garrafas, elas levam de 100 a 200 anos para serem degradadas no meio ambiente. Você consegue identificar onde está a sua garrafa? Então estamos falando sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes na sua relação com o meio ambiente e sobre a nossa responsabilidade da preservação ambiental, da preservação dos recursos naturais. Precisamos refletir sobre as nossas ações entre o bem e o mal. E aí a Gênese, ela irá nos trazer o seguinte posicionamento. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem. Não praticar o mal já é um princípio do bem, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Ou seja, o mal, ele existe em nossa natureza. E nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha no exercício do mal. Mas também a responsabilidade frente à nossa consciência, frente às leis divinas inscritas na nossa consciência, que são um GPS. Aquele GPS que sempre nos sinaliza sobre o uso que fazemos dos nossos resíduos. Mas que, muitas das vezes, quando a lei divina, através da nossa consciência, esse GPS que não desliga, nos sinaliza, nos observa, nos chama a consciência sobre a nossa ação ambiental, muitas das vezes adotamos atitudes de rebeldia, adotamos atitudes de ignorância, de desconhecer ou de negligenciar as consequências das nossas ações. Ou seja, o mal está em nós. A questão, pois, consiste em saber, Kardec nos coloca, qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Afinal de contas, existe queimada, existe extração ilegal de minérios do solo, existe uso irregular do solo, existe devastação, existe exploração da fauna e da flora de forma não sustentável. E todas essas ações catastróficas para a nossa casa são produzidas por nós, homens. E qual é a nossa responsabilidade? Pois muitos devem estar pensando, mas eu não o faço. Mas qual é a minha responsabilidade frente à consciência coletiva, no sentido de integrar a doutrina espírita com a preservação ambiental? E aí continua Kardec dizendo, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade. Mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O que Kardec quer nos dizer? Que na medida que a nossa materialidade é sobrepujada pela nossa espiritualidade, pelo nosso senso moral do bem e do mal, seremos mais conscientes sobre o bem e o mal que praticamos diariamente. Então é um processo gradativo de desmaterialização,
Afinal de contas, somos todos espíritos. Mas muitas das vezes, ainda a matéria obscurece esse senso moral sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. Mas temos a certeza da nossa progressão espiritual, em que um dia seremos todos nós espíritos crísticos e somente o bem faremos. Façamos o bem hoje. Mas se a lei divina, se as leis naturais, inclusive a lei de conservação e destruição, elas estão escritas na nossa consciência, e esse GPS, que é a nossa consciência, não desliga, pois ele é alimentado pelo fluido cósmico universal. Refletamos sobre a lei de conservação. Kardec, na questão 705, ele irá dizer, perguntar aos espíritos, por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Essa pergunta do necessário ao homem, ela traz uma inquietação. O que é o necessário? O que é o supérfluo ao homem? Na nossa busca diária hoje, na nossa relação social, nós vemos pobreza, nós vemos fome, nós vemos muitas das vezes um questionamento de que a natureza não é capaz de suprir todas as necessidades dos homens. E aí falamos de justiça social, falamos de fome, falamos de miséria. E aí o Espiritismo vem nos responder que o limite entre o necessário e o supérfluo, ele é muito tênue. E que isto depende da evolução moral. A Terra produziria sempre o necessário. Assim os espíritos respondem. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se, se o que ela produz não lhe basta a todas as suas necessidades, é que o homem emprega o supérfluo, o que poderia ser aplicado no seu necessário. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, mas imprevidente é o homem no uso que ele faz da natureza. Ou seja, como estamos cuidando da natureza? Como estamos cuidando das nossas relações com os nossos irmãos mais frágeis? No sentido de sermos fraternos e solidários. O que é necessário dentro do meu lar? E o que é supérfluo? Como pensar na relação de caridade para com o próximo? E aí, na 715, como pode o homem então conhecer o limite do que é necessário no seu dia a dia? O sensato o conhece por intuição, e muitos irão conhecer o que é necessário à custa das suas próprias experiências. E muitas das vezes, experiências dolorosas. Experiências dolorosas de sofrimento. Onde aquilo que me parecia supérfluo torna-se necessário. E na 728, é lei da natureza a destruição. Então Kardec fala da lei de conservação e também fala da lei de destruição. E quando ele fala da destruição, Kardec nos coloca de uma forma bem interessante. Os espíritos nos falam que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Então, essa fala é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar, inclusive nós. Então, aquilo que vemos como destruição do nosso corpo é renascimento.
Aquilo que vemos como destruição do nosso corpo é regeneração. Não existe morte. Por onde quer que olhemos na natureza, existe vida. Existem seres vivos que estão interligados e são interdependentes para a harmonia do universo. Não existe morte. Porque o que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí, para fechar o raciocínio, na questão 735, Kardec irá nos trazer a seguinte reflexão: toda destruição que excede o limite da necessidade é uma violação da lei de Deus. Toda destruição que excede o limite da necessidade é uma infração à lei de Deus. Porque a nossa reflexão sobre sustentabilidade, ela prima sobre o princípio que há um equilíbrio do uso dos recursos naturais, que é diferente de usarmos o recurso natural de uma forma exploratória e dominativa, e desconsiderando que aquele recurso é esgotável. Então, o uso do recurso natural de uma forma sustentável, ele precisa ser economicamente viável. Ele precisa ser justo socialmente. E ele precisa ser harmônico com a natureza. Então, para isso é necessário que possamos frear os processos que não são sustentáveis. Que possamos, diante do noticiário, entendermos qual é a minha relação, qual é a minha participação como espíritas frente a esse desenvolvimento que não seja sustentável, que não tenha um equilíbrio e que ameace a vida. E que muitas das vezes a nossa reflexão é que o planeta é frágil diante da queimada. O planeta é frágil diante do desmatamento. Entretanto, é o inverso. Nós que somos frágeis diante da destruição do planeta. Nós que somos frágeis. É a vida humana que pode ser colocada em risco de extinção frente à ação egocêntrica do homem como um dominador da natureza, que não respeita a integralidade e a harmonia de todos os seres vivos pertencentes à natureza, inclusive o ser homem. E aí, para essa reflexão, nós trouxemos uma breve mensagem de Bezerra de Menezes, no livro Espírito da Verdade, lá na lição 1, aonde a reflexão ela fala sobre os problemas do mundo. A reflexão diz por Bezerra: o homem está repleto de ouro. Tem ouro no solo, tem ouro no mar, tem ouro no cofre. Mas o ouro ainda não resolve o problema da miséria. Espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço ainda não resolve o problema da cobiça do homem. Mas o mundo também está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura do homem, mas a cultura da inteligência do homem ainda não resolve o problema do seu egoísmo. Mas o mundo também está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias ainda não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, econômicas, sociais. Mas essas organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir
atentemos, para extinguir a chaga da ignorância nossa, do homem, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Ou seja, diante de todos os nossos vícios e todas as nossas paixões, nas nossas relações com a natureza, o Evangelho de Jesus, ele nos traz a responsabilidade com relação à nossa função de estarmos aqui. Qual legado gostaríamos de deixar para as próximas gerações? Afinal de contas, muitos de nós que aqui estamos iremos reencarnar neste planeta. E a doutrina espírita, ela nos coloca dentro da lei de causa e efeito e da lei divina da reencarnação como autores responsáveis da nossa felicidade. Nos tira da condição de vítimas, mas nos coloca na condição de responsáveis pela felicidade pessoal e coletiva, na construção de uma humanidade regenerada, de um mundo em regeneração. E o momento é hoje, o momento é agora, de termos o Evangelho de Jesus como um guia, como um modelo das nossas atitudes morais frente ao meio ambiente. Então, diante dessas reflexões, vocês devem estar se questionando: por que vou me preocupar com o efeito estufa? Por que deveria me preocupar com o aquecimento global? Por que deveria eu me preocupar com o degelo? Com o aumento do nível dos oceanos? Se em breve eu não estarei mais aqui, se em breve eu desencarnarei, por que eu deveria me preocupar com o efeito estufa? Por que eu deveria me preocupar com o aquecimento global? Então, muitas das vezes, é essa atitude que assumimos, de analfabetismo ecológico, de não parecer não fazer sentido eu ocupar-me com esta preocupação, se em breve estarei desencarnando. Por que economizar água? Por que economizar água? Por que economizar energia se vou desencarnar em alguns anos? E talvez a resposta mais clara é que vamos reencarnar. E vamos reencarnar provavelmente muito próximo de onde estamos hoje. E gostaríamos de encontrar uma morada que fosse melhor do que hoje. E se não for essa a justificativa, é que vamos desencarnar e queremos deixar um lar, uma casa, com gratidão a ela que nos recebeu, melhor para os nossos filhos. Então devemos nos preocupar com o consumo de água, com o uso que fazemos da energia e com o aquecimento global. Se deixarmos um legado material e espiritual no planeta, onde poderemos eventualmente reencarnar, é evidente que, mesmo de passagem, devemos nos preocupar com os rastros que deixamos. Pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável que fazemos dos recursos da natureza terá implicação em nosso processo evolutivo. Ou seja, o uso irresponsável que eu faço da água, o desperdício, isto irá impactar no meu processo evolutivo.
Isso me trará consequências? Sim. Estamos todos interligados. Estamos todos integrados como seres vivos ao planeta. A minha ação repercute no próximo ser vivo. Ok. Chegamos a um ponto, então, de refletirmos a interface que existe entre espiritismo e ecologia. O que é espiritismo? Quem pode me responder o que é espiritismo? Espiritismo é filosofia, né? Nos traz a reflexão da origem, de onde viemos, para onde vamos, né? Espiritismo nos fala da nossa natureza de seres espirituais, né? Mas Espiritismo também é ciência. Espiritismo é ciência de observação da nossa relação de seres espirituais com a nossa mediunidade, com a nossa vida espiritual que nos cerca. Espiritismo nos fala sobre as diversas pluralidades, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre as nossas diversas moradas, que não estamos sós. Espiritismo nos fala sobre reencarnação, nos fala sobre comunicabilidade dos espíritos frente à nossa natureza espiritual, que a morte é uma ilusão, que a morte não existe. Mas o Espiritismo também nos fala sobre um Deus único, sobre um Pai de misericórdia e de justiça, que a cada dia do nosso amanhecer nos acolhe, para que possamos progredir, para que possamos evoluir à luz da reencarnação. Reencarnação como uma oportunidade de retornarmos a esse planeta e, com gratidão a Ele, continuarmos o nosso processo de evolução espiritual. Então isso é Espiritismo. Espiritismo e ecologia. E o que é ecologia? Quem me responde o que é ecologia? Ecologia é uma das ciências mais complexas que nós temos. Então é uma ciência que tem por objetivo estudar as relações entre todos os seres vivos do orbe terrestre, através do estudo dos ecossistemas e a relação de interdependência que existe entre esses ecossistemas para a sustentabilidade do nosso planeta, a sustentabilidade da vida do nosso planeta. Então, Espiritismo e ecologia são ciências afins, no sentido que ambas pensam na integralidade do ser. A ecologia, ela vê os seres vivos integrados em diversos ecossistemas. O Espiritismo vê o homem integrado entre a matéria, o orgânico e o espiritual. Então são ciências sistêmicas. São ciências integradas, um olhar holístico, global sobre o homem e a sua relação com a natureza. Então, Espiritismo e ecologia são ciências afins, sinérgicas e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas. Então, essa fala de não ser compreendida plenamente nem aceita é do André Trigueiro. O que compreendemos de Espiritismo? O que compreendemos de ecologia? E como tem sido a nossa relação com este conhecimento? Então, é justamente essa visão sistêmica de realidade que nos oferece amplas condições
de navegabilidade no mar revolto em que o analfabetismo ambiental vem causando grandes estragos. Então essa é uma frase do André Trigueiro, em que o termo analfabetismo ambiental foi cunhado em 1992, na Eco 92. Então é um termo bastante recente, aonde o André usa no seu livro Ecologia e Espiritismo, Espiritismo e Ecologia, de 2009. O termo analfabetismo ambiental significa um conceito de falta de conhecimento, falta de compreensão crítica e falta de percepção sobre o meio ambiente. E aí, a pergunta que se faz: sou um analfabeto ambiental? Sou um analfabeto ambiental? Como está o meu conhecimento sobre o meio ambiente? Como que está a minha compreensão crítica sobre as minhas ações frente ao meio ambiente? Como está a minha percepção sobre o cuidado deste planeta? E como tem sido a minha participação ativa nesta sociedade para a preservação deste planeta? Afinal de contas, espiritismo não é igrejismo. Espiritismo nos propõe uma conduta prática, diária, uma ação, um movimento. O que fazes com o conhecimento? Então ele te pede uma transformação, te pede uma reforma de valores, te pede um movimento de sair da sua zona de conforto e ir de encontro ao outro, à dor do outro. E aí, diante dessa reflexão, nós utilizamos o livro Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritos na Agenda 2030. Tá? É um livro da publicação da FEB, tá? Do professor Carlos Orlando. Esse livro foi publicado agora recentemente. E com esse livro, nós utilizamos para a reflexão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentro das reflexões dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e a nossa proposta como espíritas frente a esses objetivos de desenvolvimento sustentável, nós trouxemos a reflexão sobre o lixo plástico, sobre a saúde dos oceanos. E aí gostaríamos de ler para vocês sobre aquelas garrafas PETs que vocês viram lá no início, que vocês talvez não souberem identificar onde estavam as garrafas de vocês. Tá? Então aquelas garrafas, muitas das quais que são recolhidas pelos catadores, aqueles irmãos que rasgam as suas sacolas de lixo e que muitas das vezes exercem um papel fundamental dentro da sociedade, de retirar aquelas garrafas PETs e dar um destino de reciclagem. Irmãos esses que muitas das vezes olhamos com um olhar de depreciativo, mas que exercem um papel fundamental, porque muitas das vezes é aquele lixo que, chegando ao aterro sanitário, aquela garrafa PET, de alguma forma, poderá chegar no rio, na lagoa, inclusive no oceano. E por um processo de degradação, de erosão, de ação química e de ação mecânica, de temperatura e de ação da lixiviação pelos efeitos da natureza, de choques mecânicos, esse PET, esse plástico se decompõe em partículas pequenas. Ele vai se fragmentando. E essa fragmentação gera o que chamamos de pequenos plásticos ou microplásticos. Então é sobre isso que nós buscamos nos concentrar nesta noite. O lixo plástico tornou-se um problema. O problema mais grave para os oceanos.
devido à lenta degradação de grandes itens de plástico, que vão gerando o que chamamos de microplásticos, que são partículas menores do que 5 milímetros, que são ingeridos por diversas espécies de peixes. Então, o plástico é degradado em microplásticos, são partículas menores do que 5 milímetros e são ingeridos pelos peixes. Consumimos peixes? Para ver como tudo está interligado e integrado. Que são ingeridos por diversas espécies de peixes, mas não somente os peixes, mas animais marinhos e que vão se bioacumulando. Ou seja, os microplásticos acumulam-se no trato digestivo da vida marinha. O plástico que foi fragmentado em pequenos pedaços da sua garrafa PET, que não teve uma destinação adequada, transformou-se em microplástico e hoje está dentro da cadeia alimentar dos peixes. Bioacumulando, entra na cadeia alimentar global, até chegar aos seres humanos e causar intoxicações em órgãos e vísceras, principalmente pela presença do bisfenol A ou BPA. O BPA hoje é um dos temas mais estudados dentro da preservação do meio ambiente, da saúde dos oceanos e da relação da cadeia alimentar do homem e a sua relação com a natureza. Porque o BPA, ele faz parte como um composto químico da composição do plástico. Ele dá características de resistência ao plástico. Mas o BPA poderá, e ainda não se conhece as últimas pesquisas científicas, ser liberado do plástico e, ao ser ingerido pelo ser marinho e posteriormente entrar na cadeia alimentar do homem, o bisfenol, componente do plástico, é cancerígeno e está associado à desregulação endócrina. Ou seja, a mesma garrafa PET, que teve uma destinação inadequada, transformou-se em microplástico. O microplástico foi ingerido pelos peixes, liberou o componente químico da composição do plástico, que é o BPA, e o BPA hoje pertence à cadeia alimentar do homem. E o acúmulo, e não se sabe especificamente qual é a dose, concentração de BPA capaz de causar desregulação hormonal ou efeito cancerígeno, o acúmulo de BPA no trato digestório do homem poderá ser cancerígeno, como foi dito. Então, o BPA é composto químico usado na fabricação de policarbonatos e resinas epóxi, o qual é encontrado em garrafas plásticas, como disse, mas o BPA também é encontrado em potes e latas. Tá? O BPA, quando ele é aquecido, ele pode migrar para os alimentos e atuar como desregulador hormonal. É uma outra face do BPA. Ou seja, não aqueçam o plástico. Não usem o plástico no micro-ondas, pois o aquecimento do plástico pode gerar a liberação de um dos seus componentes, que é o BPA, para o seu alimento. E isto tem efeito cancerígeno e desregulador hormonal. Hoje nós já temos mamadeiras livres de BPA. Hoje nós já temos plásticos livres de BPA. Ou seja, nós estamos falando de uma cadeia alimentar. Nós estamos falando de bioacumulação de plásticos. Bioacumulação de plásticos no trato digestivo de peixes. E aí o professor Carlos, e esse artigo da PubMed, nos fala que
A bioacumulação de microplásticos no trato digestivo de peixes ainda não é um motivo de grande preocupação para os humanos, visto que essa parte, o trato digestivo, não é consumida pelo ser humano. Entretanto, a observação que ele nos traz é que os moluscos e os crustáceos são elementos indicadores da saúde dos nossos oceanos, da saúde dos nossos manguezais. E que, como filtradores, muitas das vezes são frutos do mar, são seres vivos que têm altas concentrações de bisfenol por microplástico. Então, mais grave ainda é a bioacumulação de bisfenol A decorrente do seu plástico, da sua garrafa PET, em crustáceos como camarão, caranguejo e siri e lagosta, que são filtradores, e o trato digestivo desses crustáceos nós digerimos, nós consumimos. Moluscos como polvo, lula, ostra e mexilhão também são bons indicadores do nível de poluição dos frutos do mar. São consumidos inteiros e pode também ser uma fonte significativa de microplástico e de bisfenol. Sardinhas e anchovas também são consumidas inteiras, e a quantidade de microplásticos nelas presente indica a contaminação do mar aberto. Ou seja, a minha garrafa PET gera microplásticos. O microplástico libera bisfenol. Bisfenol é tóxico. O bisfenol entra na cadeia alimentar da vida marinha, do oceano. Acumula-se no meio ambiente. Ok? E volta para o ser humano, causando câncer. Ou seja, estamos todos interligados? Não podemos ter dúvida. Ok, então quais seriam as nossas ações práticas e quais seriam as nossas reflexões frente à preservação do meio ambiente, frente ao lixo plástico? O que podemos fazer hoje frente ao plástico na nossa sociedade? Como casa espírita, como organização, podemos fazer muito, tá? Podemos reduzir significativamente o uso de embalagens plásticas na nossa casa. Usarmos garrafas de vidro e reduzirmos o uso do plástico, tá? Podemos fazer a separação adequada do plástico para reciclagem. Separar de forma adequada o resíduo plástico para reciclagem. Podemos eliminar o uso de copos plásticos descartáveis na nossa instituição espírita e utilizarmos copos de papel, tá? E podemos usar plásticos livres de bisfenol. E quais são esses plásticos livres de bisfenol? São plásticos identificados pelo selo BPA Free ou pelo Código de Reciclagem PP número 5, que são plásticos livres de bisfenol, tá? E quais são as reflexões como espíritas que podemos fazer? Quais seriam as nossas opções possíveis para a substituição do plástico na nossa instituição? Como se aplicam as leis morais de conservação e de destruição frente ao nosso cuidado, frente ao oceano? E o que nós podemos fazer para deixar em melhores condições o oceano para o nosso mundo de regeneração? E como a sua dieta alimentar afeta a qualidade de vida do oceano? Essas são perguntas, essas são reflexões que cada um de nós vai levar para que possamos entender a nossa inter-relação com a vida de todo o planeta, com todos os seres vivos, onde não estamos sós. E como conclusão, leiamos esse pequeno trecho, onde nos chama a atenção o professor Carlos, do livro
desenvolvimento sustentável, o papel dos espíritos na Agenda 2030, o professor Carlos nos faz a seguinte conclusão: como movimento espírita organizado, devemos nos manifestar publicamente sobre divulgar o ponto de vista da doutrina espírita sobre o desenvolvimento sustentável. Ou seja, precisamos sair daqui hoje com um ponto de vista, com uma consciência, com um conhecimento, com uma concepção, com um olhar crítico. Qual é o meu ponto de vista como espírita frente à preservação do meio ambiente, sobre o desenvolvimento sustentável, contribuindo no debate sobre as causas e quais são as soluções possíveis para o desenvolvimento sustentável do futuro do nosso planeta. Que possamos ter mais encontros dentro do movimento espírita, junto com ecologistas, biólogos, e que possamos juntos discutir a nossa participação na preservação do meio ambiente. Melhorando-se moralmente, cada um de nós, homens, cada um de nós, com a nossa melhora moral, nós poderíamos preparar a Terra para um reinado de paz e de fraternidade. Afinal, quando pensamos em sustentabilidade, nós também pensamos em justiça social. E essa é uma preocupação nossa. A justiça social e a preservação do meio ambiente. Ou seja, os ensinamentos da doutrina espírita, além de ampliarem a nossa compreensão do nosso passado, de quem fomos, mas também a nossa perspectiva futura de quem seremos, o conhecimento da doutrina espírita precisa ser aplicado aqui e agora, enquanto estamos encarnados, para colaborarmos presentemente na melhoria do nosso planeta e na preservação do meio ambiente. Afinal de contas, estamos todos interligados, integrados dentro de um conceito de ecologia integrativa, onde o meio ambiente, ele é o meio que nos fornece um bem-estar físico, um bem-estar espiritual e, através da nossa relação com a Mãe Natureza, poderemos nós fazermos a relação nossa com a nossa evolução espiritual, entendendo que esta casa, este planeta, temos para com ele imensa gratidão e devemos, diante dessa gratidão, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa morada com responsabilidade, nos envolvermos nas causas ambientais e não nos mantermos numa condição de alienação, ou de não ter conhecimento, ou de não participar das ações sociais. Então, a partir de amanhã, estaremos coletando garrafas PETs nas areias das praias. Afinal, aquelas garrafas PETs, né, ou pelo menos não mais ficaremos na condição de não nos preocuparmos com o destino das nossas garrafas PET. Estaremos mais conscientes com relação ao que faremos com as nossas garrafas PET, sabendo que essa garrafa transforma-se em microplástico, libera bisfenol, e o bisfenol ele volta através da cadeia alimentar para a sua alimentação e desregula seu sistema endócrino, hormonal, ele causa câncer. Ou seja, estamos todos interligados, estamos todos integrados, que sejamos responsáveis frente ao cuidado que devemos ter para com a natureza e para com a nossa vida e para com todas as vidas que constituem o nosso planeta Terra. Que assim seja, eu agradeço, obrigado. Agradecendo aqui a companheiro, né, pelo estudo da noite de hoje. Agora passaremos para o passe. Você gostaria de tomar passe? Você pode sentar ali, por favor. Uhum. Pessoal, tá?
dando para falar. Está me ouvindo, pessoal? Então, nós vamos ouvir hoje uma melodia para que a aplicação do passe seja realizada. É uma melodia que a gente tem de muitos anos na doutrina espírita e ela tem muita referência, né, nessa saudação ao planeta, a Deus, que é o construtor de tudo, né? Todos devem ter ouvido. É uma música antiga, tá? Então podemos, os companheiros, para aplicarem o passe. Bota bem baixinho, tá? Agradecer a Deus pela oportunidade de chegar até nós, os ensinamentos, a tomada de consciência sobre esse movimento da ecologia, da nossa participação, da nossa ligação com esse ato de viver sobre esse planeta, sobre essa casa que nos abriga, a Mãe Terra. Jesus, em sua infinita bondade e amor profundo, nos brinda todas as manhãs com o sol a nos chamar uma revitalização da vida que possuímos e que somos possuídos, porque a vestimenta física é a ação contínua da transformação nossa, como espíritos imortais, conscientes do dever a cumprir. Vamos despertar homens, criaturas, para um novo raiar de dia, de consciência mais equilibrada, de consciência do que temos e como podemos agradecer no gesto de perceber que cuidar da casa é cuidar de nós também, Senhor Jesus. Dignifiquemos os momentos mais pequeninos do nosso viver no trato com a vida, para que dela saiamos daqui aprimorando-nos para o retorno que virá, numa consciência de gratidão, preservação, união, interligação e cuidado com a casa que Deus nos dá, este planeta, pela ordem suprema, confeccionado, alinhado com a estrutura divina que nos aceita para que o progresso se dê. Estamos nas vias do aprendizado e quanto mais aprendermos e sairmos da sordidez do ócio, vamos caminhar à frente, levando junto conosco um aprendizado que será executado todos os dias, todas as horas e todas as oportunidades que nos são dadas para o reconhecimento de Jesus nesse planeta. De todos os amigos que nos ajudam a palmilhar diante das dores e da estreiteza do caminho que estamos vivendo. Mas a prova maior, Senhor, é cuidar do que já temos. Pois que esse planeta é o Éden. Tudo foi criado milimetricamente, amorosamente, nos chamando à reconstrução do nosso ser nessa ligação. Que os ervos virão, que o futuro do espírito imortal dará o valor devido a tanta bênção, a tanto amparo,
tantas companhias que nos querem ver erguidos e apoiados na sensatez do viver, objetivando o amor pleno, sem macular, mas servindo enquanto mais. Tende misericórdia, Senhor, de todos nós, encarnados e desencarnados, e nos aprontemos para as horas que virão e o tempo que nos chama, para fazer o melhor que podemos. Paz e bem a todos, uma boa noite, água frutificada. E estaremos aí sexta-feira, tá? Nosso estudo, palestra de tratamento da desobsessão, que é uma forma. Muito obrigada, Flávia, tá? Você está aqui em meio à chuva, mas chegou, graças a Deus. Muita paz para todos nós, por favor. E as fotos foram tiradas, né? Obrigada, tá, Larissa? E as fotos. Aí, manda para mim o microfone da. O que você tá? Eu vou fazer o trabalho. Vai ser no 22, não vai ser? Do microplástico. No grupo. É um microplástico na veia.